Você já sentiu um arrepio ao olhar nos olhos de alguém? Aquela sensação de que eles veem através de você? Charles Manson, Jim Jones. Nomes que ecoam na história por sua capacidade de levar pessoas comuns a atos impensáveis. A maioria chama isso de carisma, um dom inexplicável. Mas e se não for um dom? E se for uma técnica? Um conjunto de regras não verbais, replicáveis, projetadas para sequestrar a vontade humana. Neste dossiê, vamos desconstruir o efeito Messias e revelar a linguagem corporal que hipnotiza. Ao final, você não apenas entenderá, mas será capaz de reconhecê-la. Para entender o poder deles, primeiro precisamos entender a nossa própria mente. Por que somos tão suscetíveis a essas figuras? A resposta está gravada em nosso DNA. Nossos cérebros são programados para buscar líderes. Em um mundo caótico e incerto, procuramos por alguém que demonstre certeza, que ofereça um caminho claro. É um atalho mental, um instinto de sobrevivência que nos diz para seguir aquele que parece ter o mapa. Essa predisposição é explorada por meio de vieses cognitivos, como o viés de autoridade. Quando alguém se posiciona com confiança inabalável, nossa parte crítica do cérebro tende a se desligar. Aceitamos suas palavras com menos questionamento, simplesmente porque a forma como são ditas transmite um poder avassalador. Eles não vendem ideias, vendem certeza. E em tempos de desespero, certeza é a droga mais viciante. Pense em como um paciente raramente questiona um médico de jaleco branco que fala com termos técnicos e absoluta segurança. Agora, amplifique isso. Imagine que o paciente não está doente do corpo, mas da alma, buscando sentido para a vida. O líder de uma seita se veste com o jaleco da certeza espiritual. Sua confiança inabalável se torna a prova de que ele tem as respostas, mesmo que não ofereça nenhuma evidência real. Mas essa confiança não é simplesmente sentida, ela é projetada através de um sistema. Isso nos leva à pergunta central. O que exatamente é o efeito Messias? O efeito Messias não é um único truque, mas uma tríade de comportamentos não verbais que, juntos, criam uma aura de poder sobre-humano. É a linguagem corporal da certeza absoluta. Podemos dividi-la em 3 pilares fundamentais. O primeiro é o foco predatório. Um contato visual tão intenso que beira o desconfortável, projetando escrutínio e um interesse que parece pessoal. O segundo é o espelhamento dominante. A habilidade de refletir as emoções de seus seguidores, mas sempre de uma posição superior, como um pai que entende a dor do filho, mas detém toda a força. E o terceiro, a calma inabalável. A capacidade de manter uma lentidão e deliberação nos gestos e na fala, mesmo quando o mundo ao redor está em chamas. Imagine um mestre de xadrez. Ele não se desespera com o movimento do oponente. Ele mantém o foco predatório, entende a estratégia do outro para usá-la contra ele, espelhamento dominante, e executa seu próprio movimento com uma calma calculada, calma inabalável. Esses líderes jogam xadrez com a psique humana, e essa tríade de comportamentos é o seu xeque-mate. Definir esses pilares é uma coisa. Vê-los em ação é o que realmente revela a verdade sombria. E é isso que faremos agora, analisando como eles aplicavam essas técnicas. Comecemos com Charles Manson e o foco predatório. A característica mais comentada sobre Manson não eram suas palavras, mas seu olhar. Ele raramente piscava, mantendo um contato visual que parecia perfurar a alma de quem o entrevistava. Esse olhar fixo e ininterrupto cumpre 2 funções letais. Primeiro, ele faz o alvo se sentir o centro absoluto do universo daquele líder. Essa atenção focada é viciante para pessoas que se sentem invisíveis. Segundo, ele desarma. É um gesto de dominação. Enquanto nós desviamos o olhar para pensar ou por desconforto, a recusa dele em fazer o mesmo o estabelece como a figura de poder na interação. Ele não está conversando, está escaneando. Em uma entrevista, o repórter faz uma pergunta, gesticula,
Demonstra nervosismo através de sua linguagem corporal. Manson, em contraste, permanece quase imóvel. Seus olhos não saem do alvo. Ele se inclina para a frente, um movimento mínimo, mas que invade o espaço pessoal. Ele não está apenas ouvindo a pergunta, está analisando o homem por trás dela, procurando por fraquezas. É uma caçada disfarçada de conversa. Mas o olhar era apenas a ponta do iceberg. Outros, como Jim Jones, combinaram essa intensidade com uma manipulação emocional que envolvia o corpo inteiro. Jim Jones era um mestre do espelhamento dominante. Ele tinha uma capacidade camaleônica de refletir a dor, a esperança e a angústia de sua congregação, mas sempre se posicionando como a única solução para esses sentimentos. Isso vai muito além da empatia. A empatia genuína conecta. O espelhamento dominante controla. Jones criava um ciclo perigoso. Primeiro, ele validava o sofrimento de seus seguidores com sua linguagem corporal, dizendo: "Eu sinto a sua dor." Sua expressão facial, seu tom de voz, tudo espelhava a angústia da plateia. Mas no segundo seguinte, seu corpo se erguia. Os braços se abriam. A voz se tornava um trovão. Ele se transformava na resposta, no Salvador. Ele espelhava a fraqueza para vender sua força. Em um episódio que aconteceu em um culto, Jones ouve o testemunho de um membro da comunidade. Seu rosto se contorce em uma máscara de sofrimento, imitando perfeitamente a emoção que ele vê. Mas observe o que acontece depois. Ele não oferece um abraço de igual para igual. Ele se levanta, assume uma postura de poder e oferece a solução, o templo. Ele absorve a vulnerabilidade deles e a devolve como dependência dele. Essa combinação de intensidade visual e ressonância emocional é devastadora. Mas a técnica final é a que cimenta o controle, especialmente quando a lógica começa a falhar e o caos se instala. O pilar final é a calma inabalável. A característica mais assustadora desses líderes é a sua serenidade sobrenatural em momentos de pânico, crise ou confronto direto. Em uma situação de estresse, nosso sistema nervoso dispara. Buscamos em outras pessoas pistas de como devemos reagir. O líder que permanece tranquilo, que fala devagar, que gesticula com deliberação enquanto todos ao redor estão em pânico, é percebido como o único que está no controle. Essa calma não projeta paz, projeta poder absoluto. Sinaliza que ele sabe de algo que os outros não sabem, que ele está acima do caos. Isso foi levado ao extremo mais trágico em Jonestown. Nos áudios finais, enquanto o horror se desenrolava, a voz de Jim Jones é notavelmente cadenciada e metódica. Ele não grita, ele não se desespera. Ele fala com a mesma tranquilidade de um sermão de domingo. Essa calma, em meio à morte, foi a âncora psicológica final que manteve centenas de pessoas na fila para o fim. Era a demonstração final de que ele, e somente ele, estava no controle do destino. Foco predatório, espelhamento dominante, calma inabalável. O que acabamos de ver não é um poder místico ou um dom divino. É um sistema. Um conjunto de técnicas de linguagem corporal que, quando usadas em conjunto, podem desmontar o pensamento crítico e criar uma devoção cega. A verdade sombria por trás do olhar hipnótico é que ele é fabricado. O objetivo deste dossiê não é criar cinismo, mas sim consciência. A verdadeira liderança busca inspirar e conectar. A liderança manipuladora busca controlar. Saber a diferença começa por reconhecer as táticas. Agora queremos saber a sua opinião. Qual outra figura histórica ou contemporânea você suspeita que utiliza o efeito Messias? Deixe sua sugestão nos comentários. Ela pode se tornar nosso próximo dossiê. E se você quer continuar afiando sua capacidade de decodificar a mente humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. O conhecimento é a melhor defesa.